Comédia! Comédia. Comédia. Merci Bibi, começando. Merci Bibi gostou de falar de série, porque apesar das poucas visualizações, que eu achei um absurdo, fiz um vídeo sensacional, eu fiz um vídeo inovador, eu fiz um vídeo que está de amarelo. E Merci Bibi não teve a visualização que tem, por exemplo, quando faz BTS, K-pop e coisas do gênero. Eu achei um absurdo. Então, antes de mais nada, bom, aí a pessoa já está assistindo, mas se inscrevam nesse canal, apertem o like, ativem o sininho, compartilha com os amiguinhos. Rápido. Tô esperando. Foi? Ok. Então, só para implicar com vocês, eu vou falar novamente de séries, que é uma coisa que eu gosto muito, que é uma coisa que eu não gostava. Eu não gostava de me prender a uma peça artística que me demandasse muitos dias muitos dias perdidos em frente a uma tela. É verdade, eu gostava de ver muitos filmes, mas aí teve uma série que me pegou de cheio, e dali pra frente o bicho me picou e eu nunca mais consegui viver sem séries, confesso. Mas não é todo tipo de série que eu gosto. Recapitulando, vamos falar de séries de comédia. Apesar de ser uma coisa bastante difundida, eu acho que comédia é uma coisa bem difícil de se fazer, né? Não é todo mundo que tem esse talento natural que eu tenho. As pessoas acham que é uma coisa muito fácil, muito natural, porém, não. A pessoa tem que ter o tempo certo, tem que ter a piada certa e tem que ter a empatia certa também. Enfim, então a primeira série que eu assisti na minha vida e que me pegou de cheio foi Friends. Sim, e quem não viu Friends tá vivendo errado, porque é uma série que acabou em 2004 e eu vou falar, se tiver spoiler, teve, porque já faz muito tempo e aí eu acho que eu deveria correr pra ver. Friends é uma série que iniciou, eu não vou falar, em 1994, acabou em 2004, foram 10 anos, 10 temporadas, o que mais? É uma série que fala sobre a vida de 6 amigos, né, que moram ali todos muito próximos, e 2 deles são irmãos. E por que Friends pega? Porque, ok, né, muitas coisas envelheceram mal em Friends, por exemplo, as piadas machistas, homofóbicas e gordofóbicas, porém era uma época também muito diferente, né? Todo mundo sabe que os anos 90, eu tenho a concepção que os anos 90 é a idade média do século 20. Eu cresci nos anos 90 e a TV brasileira era uma coisa assim, ó, bizarra, que tem que ser estudada pela NASA. Personagens! Eu posso dizer que sou uma mistura de Mônica e Chandler. Por quê? Porque eu sou uma pessoa extremamente organizada e coitadinha da Mônica, ela leva isso ao extremo. E o Chandler, ele é uma máquina de fazer piada e eu não sou uma máquina de fazer piada, porém eu uso do meu bom humor em situações que eu estou um pouco desconfortável. Então, por isso que eu acho que eu sou uma mistura dos dois. O Boy, por exemplo, é uma mistura acredite se quiser, da Phoebe e da Rachel. Mas por que o Boy é uma mistura da Phoebe com a Rachel? Porque, por exemplo, o Phoebe é aquela pessoa completamente avoada, né? Que parece que não nasceu no planeta Terra e que compõe músicas estranhas. Esse daí é o Boy. Pra quem não sabe, o Boy na intimidade compõe músicas bem estranhas. Depois a gente vai dar uma palhinha e eu vou comprovar isso. E a Rachel é o quê? Não é que o Boy seja um filhinho de papai, não é isso. O problema é que o Boy, de vez em quando, ele não tem muita noção das coisas, que nem a Rachel, por exemplo, não leva o lixo, entendeu? A gente tem que dizer, faz tal coisa, tem que dizer, põe o prato na pia. O Boy não lembra de fazer essas coisas, não quer dizer que ele não faça, ele não lembra. Então ele é bem parecido com a menina Rachel nesse quesito. E aí depois nós temos o querido Joey, que se ele não fosse queridinho, a gente ia detestar ele, porque ele é extremamente mulherengo. O Joey é curioso que no começo ele era pra ser cafajeste e tal. O Chernobyl, o macho escroto. No começo ele era pra ser um personagem meio escrotão assim mesmo. E depois os produtores e o ator da série decidiram mudar porque não tava dando certo e o público não
ia acabar não gostando. Ia ser um personagem sem carisma e não ia dar certo. E nós temos o Ross. O Ross é um caso à parte, é um caso complicado, porque o Ross, ele é um babacão, né? Ele é... O que tu acha do Ross, boy? Ele é meio machista. Ele é meio machista. Ele também é meio homofóbico, às vezes. É. E ele é meio controlador. Ele é demais controlador. E ele é ciumento. E ele traiu a Rachel. Não tecnicamente, porque eles tinham terminado. Só que a Rachel acabou naquela noite com ele e ele foi dormir com outra guria. Então, naquela noite, ele deixou de gostar da Rachel e no dia seguinte ele amava a Rachel de novo. Que estranho, que estranho. Vamos investigar o coraçãozinho do Ross. Ele é bom e ele é ruim ao mesmo tempo. O ator faz muito bem. Não, então, os atores são maravilhosos. O Ross, o ator que faz o Ross, pra mim é o melhor da série. Dos homens, né? Das mulheres, pra mim a melhor é a que faz a Phoebe. E eu gosto que todos eles têm bordões na série. I know! No! Oh, no. How you doing? Oh. O único que não tem bordão é o Chandler. Porém, ele usa, né, aquela máquina de fazer piadas toda hora, com tudo. É uma coisa que eu acho impressionante, são os tempos, porque eles têm um tempo preciso para piada. É impressionante, eu não sei se eles adquiriram isso com o tempo, se eles são treinados para isso, mas o ritmo deles é muito bom, é muito preciso e é uma série tecnicamente muito simples, né? É o tipo de série bastante popular dos anos 90 e é uma série que acabou bem, né? Acho que acabou quando deveria ter acabado e, enfim, muito boa. The Office! The Office começou em 2005. 2005 eu não sei o ano de nada. 2005 e acabou em 2013. Foi o que eu disse, 2013. Foram 9 temporadas, é uma série original britânica que depois os Estados Unidos pegou para fazer a versão americana, que, por incrível que pareça, é melhor do que a original. E eu acho que o grande motivo disso acontecer é justamente pelo personagem principal, o famoso Michael Scott, né? Para quem não sabe, The Office é sobre a vida... é sobre uma empresa, uma grande companhia de papel, né, com as suas filiais por algumas cidades dos Estados Unidos. E essa fica em Scranton, na Pensilvânia. Scranton! The Electric City! Scranton! The Electric City! Scranton! 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 Então se passa, né, nessa filial em Scranton, né, na Pensilvânia. E o gerente, o chefe dessa filial é o famigerado Michael Scott, que é interpretado pelo maravilhoso, que ele não é só bom em comédia, ele é bom em drama também, ele é muito bom ator, aliás, eu gosto bastante, Steve Carell, né? Pra quem não sabe, Steve Carell fez o Virgem de 40 Anos, o Todo-Poderoso 2, se eu não me engano, né? Pequena Miss Sunshine, inúmeras coisas. E agora ele tá com uma série na Netflix que é Space Force, que curiosamente é com ele e com a Phoebe, né? Com a Lisa Kudrow, né? A Phoebe do Friends. Lisa Kudrow. Kudrow. É a Phoebe! Eu não sei falar! O que acontece? Tem personagens ali que são muito carismáticos, muito bons. Então, assim, eu gosto bastante porque o personagem do Michael Scott é o cara mais sem noção na face da terra. Eu queria ter um chefe daqueles. Quer dizer, não falando mal dos meus chefes, mas eu queria ter um chefe daqueles. Sim, queria, porque o cara é muito legal. E ele é muito sem noção, ele é muito nonsense, assim, é uma comédia muito nonsense. Tem outros personagens que também são muito bons. Tem a Pam, né, que inicialmente é a recepcionista. Temos o Jim, que é um dos vendedores. O Dwight Schrute, que é outro vendedor, e outros personagens, né, que esse daí são os principais. Como eu disse, né, são 9 temporadas e o Steve Carell, ele sai no final da 7ª temporada. E aí, com a saída do Michael, eu senti bastante.
Eu vou dizer que ela conseguiu chorar copiosamente numa série de comédia. Spoilers! Ela chorou demais. Spoilers da minha vida, pessoal. O boy é cruel. O boy disse pra mim, o Steve Carell não fica até o final. Eu falei, o quê? A alma do negócio? Eu falei, como não? Aí ele disse, não fica, vai até a 7ª temporada. Eu falei, não pode? Ele falou, pode. Eu falei, não pode, pode. Aí, quando tava chegando ali nos últimos episódios, enfim, tem toda uma mudança do personagem, claro que não é nada repentino, é uma coisa bem gradual. E aí tu já vai sentindo, entendeu? Todo o preparo pra tal da despedida. É horrível, é horrível. Michael Scott, eu adoro ele. Tem que falar do formato também, que é diferente. Então, o formato também é diferente das comédias dos anos 90. É como se fosse um falso documentário, né? Eles chamam de mockumentary. É como se fosse realmente um documentário, né? Eles interagem com a câmera tá sempre presente. E isso daí eu acho que torna mais cômico ainda, porque os personagens, eles agem, né, de uma determinada forma ali, né, a interação ali com os colegas, e quando eles vão dar essa entrevista, né, esses depoimentos que são constantes na série, para a câmera, pro documentário ali sendo feito, eles colocam ali a visão deles, né, e a forma com que eles interagem com a câmera. Por exemplo, eles estão falando ali com o colega, aí depois eles dão uma olhadinha assim para a câmera, como se fosse para reforçar, né, ali a intenção deles. Eles interagem todo o tempo com a câmera, é muito bom. E os movimentos de câmera também, eles tem muito zoom, sabe? Tem muito... Como é que é a câmera acompanhando o personagem? Como é que é aquele jogo assim de câmera, boy? Toca pra lá, chicote! Tem chicote! Então, vimos Fleabag, 1ª e 2ª temporada no ano passado, né? Já era para vocês aí terem assistido também. E é uma linguagem também diferente, né? Tanto lá dos anos 90 como lá do início dos anos 2000. Então, temos uma linguagem convencional das séries, porém, né, nem sempre, porque tem ali a quebra da 4ª parede, ou seja, a personagem fala com o público. E é muito bom. A personagem, quando eu comecei a assistir, eu fiquei um pouco injuriada, porque ela me parecia muito louca, ela me parecia uma sadomasoquista, ou só masoquista, porque dava a impressão que ela se auto-sabotava. Ela tava com aquele cara que não era tão bom, ela deixava a família dela pisar nela, e eu achava ela muito louca. A amiga dela faleceu no começo. A amiga dela faleceu e ela se colocava a culpa. E eu acho que por isso ela se autoflagelava, não literalmente, não é mesmo? E ela tem uma relação problemática com todo mundo, com o pai, com a madrasta, com a irmã, com o cunhado, que aliás é um escrotaço. Depois que a gente vai percebendo por que ela é assim, justamente por causa das pessoas que cercam a vida da coitada da mulher. E ela é muito engraçada, ela fala conosco e depois tu... Concordo com tudo? Ela é cheia de dúvidas, assim, ela meio que não se encaixa naquela sociedade de papéis pré-moldados, assim. Acho que é isso que a série quer dizer também. E ainda por cima ela se apaixona pelo Padre Gato. Então é isso, se tu gostou do vídeo, nem precisa me agradecer, é só se inscrever, dar um gostei, ativar o sininho, compartilhar com os amiguinhos que choram vendo comédia ou não e ser feliz, merci. Comédias me fazem chorar, eu sou estranha. Drama me faz assim... Eu ri em Dark, mas senti medo também. Era pra chorar? Eu só chorei em uma cena. Comi feijão, repolho e quase me borrei. Corri pro vaso então, no trono sentei. A casa inteira se pôs a feder. E o pior é que eu não tinha alguém pra vir me oferecer um bidê pra você. Pra higiene fazer um bidê pra você, pro popô não feder, um bidê pra tu,
pra lavar o seu tan 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 tan.